Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, salve Maria. Neste mês de maio, mês de Nossa Senhora, queremos propor nesses vídeos uma breve reflexão sobre os dogmas marianos. Primeiro, quero começar dando uma visão geral sobre o que é dogma na concepção da Igreja Católica. Dogma é empregado no sentido de tomada de decisão comum sobre uma questão. A primeira vez que temos notícia na história da Igreja de uma decisão que foi tomada, que deveria ser vivida por todos, está lá no livro dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 35. É conhecido como o primeiro concílio de Jerusalém. Questões trazidas pelos primeiros missionários e que deveriam e foram partilhadas. Então necessitou-se se tomar uma decisão, de modo especial, se era necessário se tornar judeu para depois ser batizado e se tornar cristão. Então esta era uma decisão importantíssima que foi tomada. Os primeiros padres da Igreja e os antigos escritores eclesiásticos usavam o dogma para designar o conjunto dos ensinamentos e das normas de Jesus e também das decisões da Igreja. Com o passar do tempo, a Igreja, com o auxílio dos teólogos e pensadores cristãos, precisou e esclareceu o sentido do dogma. Um professor de teologia, Marcelo Severaro, diz o seguinte sobre o conceito de dogma: na linguagem atual do magistério e da teologia, o dogma é uma doutrina na qual a Igreja quer, com o juízo solene, quer mediante o magistério ordinário e universal, propõe de maneira definitiva uma verdade revelada em uma forma que obriga o povo cristão em sua totalidade, de modo que sua negação é repelida como heresia e estigmatizada com anátema. Então, definidos pelo magistério da Igreja, de maneira clara e definitiva, os dogmas são verdades de fé contidas na Bíblia e na tradição da Igreja. Nos diz o seguinte o Catecismo da Igreja Católica, que eu tomo aqui para ler na própria fonte: o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Continua dizendo o Catecismo. Esses são os parágrafos 88 e agora o 89. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência, nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé, nos diz o Catecismo da Igreja Católica. A Igreja possui um total de 44 dogmas, divididos em 8 categorias diferentes: sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, sobre o Papa e a Igreja, os sacramentos, sobre as últimas coisas e sobre Maria, e que é o nosso tema desse mês, que são os dogmas marianos. E são 4 os dogmas marianos: a maternidade divina, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora. Então, nesse primeiro vídeo, nós iremos falar sobre a maternidade divina. Maria, Mãe de Deus. No ano de 431, o Concílio de Éfeso definiu a maternidade divina de Nossa Senhora. Assim se expressou o
os padres conciliares. Que seja excomungado quem não professar que Emanuel é verdadeiramente Deus e, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, pois deu à luz segundo a carne aquele que é o Verbo de Deus. A intenção primeira do Concílio de Éfeso é de afirmar a unidade da pessoa de Cristo. Reconhecer Maria como Mãe de Deus significa, na verdade, professar que Cristo, Filho da Virgem Santíssima, segundo a geração humana, é Filho de Deus. Em seu mistério profundo, Maria é Mãe de Deus. Convocacionada do Pai, Maria aceitou livremente ser a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que assumiu nossa natureza humana. Mãe de Deus aparece na oração, nas nossas orações, na Ave Maria, na Salve Rainha e na ladainha de Nossa Senhora. O dogma da maternidade divina é o mais antigo dogma mariano. Ele foi assim proclamado pela Igreja. O dogma surge como uma reação às pregações de Nestório, um patriarca da Igreja de Constantinopla, então, que viveu no período aí de 380 a 451 depois de Cristo. Nestório afirmava existir duas naturezas em Cristo, naturezas bem unidas, mas constituindo assim duas pessoas. Por isso, manifestava que Maria é a mãe do homem Jesus, mas não a mãe de Deus. Consequentemente, Deus tinha habitado num homem, mas não se tinha feito homem. Não existiu verdadeira encarnação, segundo a história. Com isso, a própria redenção do homem caiu por terra. Essa heresia nestoriana causou grave escândalo no meio do povo e do clero, provocando divisões em toda a igreja. Então, o objetivo do concílio era reafirmar a unidade da pessoa de Cristo, ameaçada pelas heresias de Nestório. Maria é a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou. Os estudiosos estimam que o título Mãe de Deus apareceu pela primeira vez nos escritos antigos, lá em Orígenes de Alexandria, por volta do ano 250 depois de Cristo. Vários concílios da Igreja referiram-se à maternidade divina de Maria, reafirmando e esclarecendo o dogma. Realizado em 451, o Concílio de Calcedônia deu uma formulação mais verbal e jurídica às afirmações do Concílio de Éfeso. Com sua linguagem própria, dizia o Concílio de Calcedônia: o Filho que antes dos séculos é gerado pelo Pai segundo a divindade, do mesmo modo, nos últimos dias, por nós e para nossa salvação, é gerado por Maria Virgem, Mãe de Deus, segundo a humanidade. A maternidade divina de Maria também tem profundas e sólidas raízes bíblicas. Os evangelhos, eles se referem várias vezes a Nossa Senhora como a mãe de Jesus. Mateus fala de Maria como a mãe que gera Jesus Cristo, ela é gerada pela obra do Espírito Santo. Ele deixa claro que Jesus, o Filho de Maria, é o Salvador prometido por Deus nas Sagradas Escrituras, e chama também Maria de Mãe de Jesus. No Evangelho de São Lucas, fala da concepção virginal de Jesus por obra do Espírito Santo no seio de Maria. Mostra que ela concebeu o Salvador. São Marcos menciona que Jesus é o Filho de Maria, quando diz naquela passagem, Marcos capítulo 6, versículo 3,
Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? O Evangelho de São João, Maria então não é mencionada pelo nome próprio, mas pela sua missão, ser mãe. Nas bodas de Caná, o título Mãe de Jesus é repetido 2 vezes, depois a expressão a sua mãe é repetido 2 vezes. Temos também por 4 vezes mencionadas essas expressões no Calvário, a sua mãe. Então, ao apresentar a primeira comunidade cristã, o livro dos Atos dos Apóstolos coloca Maria, a mãe de Jesus, entre as primeiras que estavam ali unidas em oração junto com os apóstolos. Então, a maternidade divina de Maria é a base e princípio fundamental de toda a Mariologia. Está na origem dos demais dogmas marianos. Todas as graças, privilégios e títulos de Maria estão fundamentados nesta verdade mariana. A maternidade divina é a chave explicativa do seu mistério e da sua missão. Mais do que um privilégio pessoal, a maternidade de Nossa Senhora está a serviço da salvação de todo o povo. O dogma da maternidade divina nos ensina que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entrou na história humana. E nos vai dizer Dom Murilo Krieger, que é um escritor mariano, ele diz o seguinte: proclamar Maria, Mãe de Deus, significa proclamar que realmente o reino de Deus está no meio de nós. Deus já está dentro de nossa história e é um dos nossos, tendo assumido tudo, menos o pecado. Maria é aquela que, em nosso nome, colaborou para que isso acontecesse. É o que nos diz Dom Murilo Krieger. E assim, queridos irmãos e irmãs, eu encerro este primeiro momento. Espero que tenha ajudado esse pequeno ensino sobre o dogma da maternidade divina. Rezemos pedindo a Nossa Senhora, a Virgem Mãe de Deus, que continue intercedendo por todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No próximo vídeo, nós trataremos sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e Nossa Senhora.